Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós em mais esse dia, onde temos esse tempo também de meditarmos na palavra do Senhor, de aprendermos mais sobre a sua palavra e sobre a vontade de Deus também sobre a nossa vida. E eu inicio essa reflexão fazendo uma pergunta: quantas vezes nós somos persistentes naquilo que nós começamos? Muitas vezes nós nos desanimamos conforme as coisas vão acontecendo, e isso é muito comum na nossa vida. E por isso hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem de uma parábola que Jesus conta aos seus discípulos, que está em Lucas, o capítulo 18, dos versículos 1 até o versículo 8. E ele começa dizendo o porquê Jesus conta essa parábola aos seus discípulos. Ele diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é uma parábola muito interessante que Jesus conta. E logo do início ele deixa claro que ele quer ensinar duas coisas aos discípulos. A primeira é de que eles devem orar sempre. E a segunda, que isso faça com que eles nunca desanimem. A mulher que Jesus conta na parábola, a viúva, ela precisava que o juiz fizesse justiça sobre o caso dela. Mas ele era um juiz injusto, um juiz que não se preocupava com as pessoas, que não se preocupava em fazer a justiça. O texto deixa entender de que a senhora, a viúva, ela tinha razão na sua causa. E mesmo assim, ela encontra dificuldade em que o juiz ajude ela. Em muitos casos, a nossa vida também se assemelha. Quantas vezes nós não passamos por dificuldades, por coisas que nós não entendemos, por momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de dor. E muitas vezes nós não temos a persistência que essa viúva tem. Ela continuamente foi ao juiz para que ele pudesse fazer justiça em seu caso. Aqui diz que ela continuamente ia suplicando-lhe justiça. Muitas vezes, quando a dificuldade bate em nossa porta, nós desanimamos. Nós nos entregamos ao desânimo, nós esquecemos que temos um Deus que não é injusto, mas que se preocupa com os seus. Muitas vezes nós esquecemos de que mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de angústia e dificuldade, Deus continua cuidando de nós. E que nesses momentos nós também podemos aprender muito, amadurecer e principalmente nos aproximarmos de Deus. Não é da vontade dele que nós soframos, que nós passamos por dificuldades, mas essa é a realidade do pecado na nossa vida. Mas com Deus, Ele nos mostra um caminho, Ele nos mostra uma direção. E essa parábola ressalta isso quando diz: acaso Deus não fará justiça àqueles que são seus escolhidos? Essa parábola nos lembra de que Deus está conosco,
Se nós lembrarmos, Jesus diz que eles deveriam orar sempre. A oração é conversar com Deus, é estar perto de Deus. E quando nós conversamos com Ele, nós conseguimos compreender o que Ele também quer para a nossa vida. Estar perto de Deus, num relacionamento íntimo e profundo com Ele, nos faz ter força o suficiente para passar por qualquer situação. E nós temos a certeza de que não precisamos desanimar, mas continuar firmes, não porque sabemos que vamos conseguir, mas porque nós temos a certeza de que em Jesus Cristo nós conseguimos a nossa salvação. Essa parábola lembra dizendo: acaso Deus não fará justiça aos escolhidos? Ele estará conosco em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis. E nós precisamos estar firmes e podemos estar firmes e não nos entregarmos ao desânimo, justamente porque em Jesus Cristo nós temos a fonte da vida eterna. Nós temos o perdão dos nossos pecados e uma vida abundante. Jesus Cristo contou essa parábola aos seus discípulos e ela continua sendo contada a nós ainda hoje, para lembrarmos de que a persistência faz com que a gente continue firme no caminho da fé. Nós não podemos abandonar o nosso Deus, que continua fiel em nossa vida, continua fiel em suas promessas, somente porque estamos passando por momentos difíceis e dolorosos na nossa vida. É justamente nesses momentos que nós devemos nos aproximar dele em oração e continuarmos animados nele, continuarmos animados em Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Por fim, essa parábola, Jesus ele diz assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Primeiro, nós somos lembrados dessa promessa de que Jesus Cristo voltará. E nós estamos aguardando a segunda volta de Jesus, quando Ele irá nos buscar para vivermos junto do Pai, aqueles que são filhos de Deus, que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas Ele deixa uma pergunta: encontrará fé na terra? Fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Como está o nosso coração? Nós temos a certeza, nós temos fé, nós estamos esperando a volta de Jesus para nos buscar? Nós temos fé de que Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida? Nós temos fé de que Deus ouve a nossa oração e também conversa conosco? Nós temos fé de que é possível não desanimar em meio às nossas dificuldades porque Deus continua fiel? A viúva da parábola foi persistente, porque sabia que em Deus a gente pode confiar. Que nós possamos ter essa mesma confiança, ter essa mesma fé, na certeza de que Deus ele é um juiz justo, verdadeiro e de que cumpriu a maior de suas promessas, de enviar Jesus Cristo para nos salvar e nos dar uma nova vida. Que nós possamos agora também ter um momento de oração, como uma oração conhecida por todos nós e que Jesus Cristo nos ensinou, quando Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele conceda a ti da sua graça. Eu desejo que cada um de nós possa continuar nessa graça, na misericórdia e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.